Se você está assistindo esse vídeo, é muito provável que você esteja cansada de viver presa no ciclo da compulsão alimentar, que é aquele ciclo que vai sempre começar com um problema, uma situação muito ruim, um sentimento que você não soube lidar e vai usar a comida para aliviar esse sentimento. E aí, quando você menos percebe, você está na frente da geladeira, você promete que vai comer apenas uma colherada daquele pote de Nutella. E aí, quando você abre os olhos, quando você para, como se você tivesse saído de um êxtase, e agora você consegue enxergar o que está acontecendo. Você percebe que comeu não só o pote de Nutella inteiro, mas comeu o arroz gelado do almoço, o frango gelado, comeu o iogurte, a banana, o morango. Você comeu muito mais do que você podia e aguentava. E aí você olha no espelho, você vê que seu estômago está super inchado, você sente que, mais uma vez, perdeu o controle diante da comida e sente um sentimento muito ruim de culpa e de fracasso. E aí você promete que no outro dia vai recomeçar tudo novamente, de que você vai fazer uma dieta e vai entrar no eixo e tudo vai dar certo. Mas aí 2, 3 dias depois, você cai no mesmo ciclo e aí você percebe que você entrou no ciclo vicioso que é a compulsão alimentar. E se essa situação te parece familiar, pode ter certeza que você não tá sozinha. Eu entendo a sua dor porque eu mesma passei anos sofrendo com a compulsão alimentar. E é por isso que hoje você vai entender exatamente o que é a compulsão alimentar e fica até o final do vídeo, porque lá vão ter algumas dicas de como você pode lidar com esse transtorno que pode estar tirando a sua paz. Então, afinal, o que é a compulsão alimentar? É um transtorno em que o prazer da vida da pessoa, e eu diria que até o maior prazer da vida da pessoa está em comer, ela sente que perde o controle diante da comida. E por que eu digo que sente que perde o controle? Porque, na verdade, o controle sempre esteve lá e sempre vai estar. É a percepção e a sensação que a pessoa tem de que a comida está controlando ela ao invés dela controlar a comida. É muito comum que em um episódio de compulsão a pessoa coma cerca de 10.000 calorias em um curto tempo de espaço. O que é muita caloria, muita comida. Ela também come de forma muito rápida, muito automática, porque ao contrário da fome física, em que a motivação da pessoa ao comer vai ser realmente para saciar a fome real, na compulsão alimentar, a motivação da pessoa vai ser para se distrair, para não sentir aquela emoção ruim que ela quer que vá embora. E aí é muito comum que as pessoas me perguntem, mas então, Tamile, qual é a diferença entre exagero alimentar e uma compulsão alimentar? Quer dizer que eu sempre tive compulsão alimentar e nunca soube disso? E a minha resposta é, pode ser que sim, pode ser que você tenha compulsão alimentar e nem saiba disso, é por isso que você está assistindo esse vídeo. Mas a grande diferença entre um exagero alimentar, que vai ser pontual, vai ser lá de vez em quando, num encontro de família, numa viagem, no final de semana, com uma compulsão alimentar vai ser a frequência e a intensidade que isso te causa. Então, para ser diagnosticado com transtorno de compulsão alimentar, você tem que ter um episódio de compulsão uma vez por semana por pelo menos 3 meses. E a intensidade que isso te traz, né? Os sentimentos que vêm com isso, o sentimento de culpa, de vergonha, de frustração, de sofrimento, que te levam a comer novamente. Então, vem a situação, vem algo ruim que você não soube lidar, um sentimento ruim, e aí você come e sente a culpa, e aquela culpa te leva a comer novamente, fazendo com que você continue aquele ciclo vicioso da compulsão alimentar. Então, geralmente, o ciclo da compulsão vai começar com um gatilho emocional, uma situação no trabalho, uma situação dentro de casa, no seu casamento, uma lembrança que te desperta algo ruim, te dá um sentimento ruim, uma emoção ruim que você não quer sentir, e aí vem aquele impulso de comer, aquele impulso que te leva à ação de comer. Né? Não é um impulso que apenas você fica na vontade ali, mas sim que você se move para a comida. E aí você tem um episódio em que você come mais do que devia e você fica enjoada, e aí você sente culpa, arrependimento, vergonha, frustração, um sofrimento muito grande que te leva a um pensamento de compensação, uma ação de compensação, né? De restrição. Então, já que eu comi muito hoje, amanhã eu vou fazer um jejum, ou eu vou fazer mais exercício físico, e aí essa restrição te gera mais obsessão pela comida e isso te leva a repetir esse ciclo novamente. E aí você entra nesse ciclo sem fim, não consegue quebrar esse ciclo de jeito nenhum. Eu percebo também que as pessoas que sofrem de compulsão alimentar, geralmente elas compartilham de um padrão de comportamento muito parecido. São pessoas muito controladoras, então elas controlam tudo e todos, né? Elas querem controlar, e quando elas não conseguem, é quando elas ficam geralmente frustradas, quando as coisas saem fora do planejado. Então são pessoas
que se frustram muito facilmente, são pessoas perfeccionistas, muito rígidas, né? Rígidas consigo mesmas, rígidas com a rotina, aquele pensamento tudo ou nada, 8 ou 80, né? Se eu faço mesmo, se eu não faço, não tem meio termo. São pessoas que se cobram muito, né? Elas estão o tempo todo levando elas até os limites e às vezes até ultrapassando esses limites. Além disso, são pessoas também muito preocupadas com a estética, com o físico, com a aparência delas, que levam elas a fazerem dietas muito restritivas que pode levar a episódios de compulsão alimentar. É muito comum que atletas, né, depois que eles conquistaram os troféus deles, né, bodybuildings, essas pessoas, elas então têm um episódio de compulsão e não consigam mais voltar ao corpo delas, porque justamente elas se restringiram tanto que agora elas querem comer, né, tudo que elas puderem. Mas que fique claro aqui que o problema nunca é a dieta e a restrição em si, mas sim a emoção que você está sentindo ali enquanto você está fazendo aquela dieta, porque para algumas pessoas pode até funcionar se restringir, né, restringir o doce, restringir alguma coisa, mas para outras pessoas realmente não dá certo. Então você tem que sempre adequar a sua dieta ao seu estilo de vida. E o grande problema da compulsão alimentar é que geralmente ela nunca está sozinha. Ou teve algum problema emocional que gerou essa compulsão, ou algum problema que resultou dessa compulsão, que geralmente é a obesidade e a bulimia. Então, na tentativa de compensar aquela quantidade excessiva de alimento que você comeu, vai tentar então usar laxantes, diuréticos, tentar fazer muito exercício físico em excesso e até indução de vômito, que aí no caso seria bulimia. E para deixar esse vídeo ainda mais didático, eu quero trazer um pouquinho de neurociência para você entender exatamente como que a compulsão alimentar acontece aqui dentro do seu cérebro. E tudo começa ali com o sistema de recompensa, que quando você come uma comida hiperlatável, aqueles fast foods, McDonald's, batata frita, chocolate, chegou d'água na boca agora. Geralmente e sempre, na verdade, o que vai acontecer é que um neurotransmissor, naquela areazinha do seu cérebro chamado sistema de recompensa, vai ser liberada. E esse neurotransmissor, chamado dopamina, ele faz e motiva você a procurar o prazer. Então, ele vai fazer você repetir aquele comportamento várias vezes, porque o seu cérebro associou aquele comportamento com um prazer, um resultado, uma gratificação. E então, se você tem um problema, uma situação ruim que aconteceu, o que é mais fácil para o seu cérebro, né? O que vai gerar menos energia, vai ser menos cansativo para o seu cérebro? Comer ou resolver aquele problema, né? Você sentar com você mesmo e pensar, não, peraí, eu vou resolver esse problema de alguma maneira, o que eu tô sentindo, como eu posso resolver isso? O que seria mais fácil para o seu cérebro se não é comer? E esses dias eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês que tem tudo a ver com a dopamina, a comida e os vícios. Eu moro nos Estados Unidos e fui visitar Las Vegas esses dias e eu fiquei pasmada quando eu entrei em um cassino, e vocês sabem que Las Vegas é conhecido pelos grandes cassinos, os games, né, que as pessoas perdem e ganham muito dinheiro ali, jogos de aposta, e eu fiquei atônita quando eu vi um senhor sentado em frente à máquina ali de jogos do cassino. Eu tenho certeza que ele estava ali há horas, porque o olho dele já estava vermelho, já estava cansado, e ele saiu de lá assim, com a mão na cabeça. Provavelmente ele havia perdido muito dinheiro, mas ele continuava jogando. E aí me veio na cabeça exatamente a questão da dopamina, né? Prazeres fáceis e imediatos geram dopamina. Os jogos, comida, sexo são prazeres muito fáceis que gastam pouca energia para o seu cérebro. E é exatamente isso que o seu cérebro quer, e é exatamente por isso que ele procura comida quando você tem problema, porque esse é um prazer muito mais fácil do que você resolver o problema de verdade. Mas o grande problema é que quanto mais você repete o comportamento de fugir de emoções ruins usando a comida e não resolvê-los, mais forte esses hábitos se tornam, e de hábitos se torna compulsão. E aí o seu córtex pré-frontal, que fica bem aqui na sua fronte, ele se enfraquece, e é exatamente aqui onde nós temos o controle das decisões, onde nós fazemos julgamentos, onde tem a parte racional do seu cérebro. Então, se a parte racional do seu cérebro é enfraquecida, é muito óbvio que você vai então fazer comportamentos muito automáticos, vai tomar decisões muito impulsivas e vai sempre procurar prazeres imediatos que não vão te trazer a solução do problema. Eu gosto muito de usar a metáfora da biga, que é uma metáfora de Platão,
para que a gente possa fazer uma analogia da compulsão alimentar, para que a gente entenda como que é ser governado pelos impulsos, né? Quando a nossa razão está desordenada e as nossas emoções também estão desordenadas. Então, existe um cavalo, existe um cavaleiro na carruagem, ali ele está com as rédeas, né? Então, imagine ali o cavaleiro com as rédeas, guiando esses cavalos. E ele quer chegar até a finalidade, até um lugar. E se ele governar ali os cavalos de uma forma correta, ele vai chegar até o lugar e tá tudo bem. Mas se por um acaso aquelas rédeas elas forem cortadas ou elas não estiverem funcionando da forma adequada, aqueles cavalos vão levar ele para cada um para um lado, vão sair para um lado, o outro vai escapar e ele vai simplesmente ficar ali naquele mesmo lugar que ele tá. O que Platão quis dizer com essa metáfora e por que ela é tão importante para a gente entender a compulsão alimentar? Porque os cavalos seriam os impulsos, os desejos, né? Seriam as emoções. A rédea seria então a razão. O cavaleiro seríamos nós. Quando a nossa razão está sendo bem controlada ali, está controlando os desejos, os impulsos, né? Tá indo tudo no eixo, tudo certinho, né? Então a gente está indo para o caminho certo. Mas quando aquela rédea, aquela razão, ela é enfraquecida por algum motivo, então nós somos governados pelos desejos, pelos impulsos, e eles nos levam para caminhos totalmente distorcidos de onde você quer chegar. Então é exatamente isso que acontece quando você está num episódio de compulsão alimentar. Você está sendo governado pelos seus impulsos, pelos desejos, pelas paixões. Você está sendo governado pelo prazer mais imediato que existe. Né? Então, naquele momento, a gente não tá pensando muito no longo prazo, mas sim no que a gente quer naquele momento. Então, no fundo, a compulsão alimentar não é o real problema, ela é um sintoma e um grito de socorro, de que algo mais profundo em você precisa ser visto, de que precisa ser observado e tratado. É como se fosse uma pessoa com gripe. Uma pessoa com gripe, ela tem, então, febre, ela fica acamada, né? Ela tem os sintomas de que ela está com gripe, né? Na verdade, o real problema não é a febre, não é o cansaço que ela está sentindo daquela gripe, mas sim a gripe em si, o vírus que está nela, né? E aí ela precisa de descanso, né? Aqueles sintomas mostram para ela assim, ó, poxa, fulano, você tá gripado, você precisa descansar. Então, você vai tomar as medidas necessárias, você vai tomar o remédio, você vai descansar. E aí é óbvio que você não vai ficar indo na academia, se você tá quebrado, com o corpo cansado, você não vai ficar, né, trabalhando como geralmente você trabalha, você não vai deixar de tomar o seu remédio. E é exatamente isso que a compulsão alimentar é. Ela é um sintoma de que algo muito mais profundo no seu ser precisa ser visto, precisa ser tratado, precisa ser olhado com carinho e com amor. Mas agora você já entendeu exatamente o que é a compulsão alimentar e agora você deve estar se perguntando, mas como eu venço a compulsão alimentar? Eu quero eliminar isso da minha vida, não quero mais sentir isso. E é exatamente esse o primeiro passo para você continuar com a compulsão alimentar. Porque o grande objetivo aqui não é o controle, mas sim o equilíbrio. Lembra que eu falei que pessoas que sofrem de compulsão alimentar, geralmente elas têm padrões parecidos e geralmente são pessoas extremamente controladoras? O que nós não queremos aqui é isso. Nós não queremos controle sobre a comida, queremos equilíbrio. Então, você saber comer no momento certo, você saber a quantidade certa, porque extremos nunca funcionam. Então, se a compulsão alimentar surge pelos aqueles impulsos desordenados, aqueles impulsos automáticos governados pelas emoções desordenadas, o que você precisa fazer é fortalecer a sua razão para que você tome decisões equilibradas na sua vida. E a primeira dica que eu te dou é reconheça as suas emoções, dê nome a elas. Geralmente as pessoas não se conhecem, elas não sabem nem o que estão sentindo, porque elas não sentam com elas mesmas e se analisam. Então, entre o impulso e a ação de comer, dê uma pausa nesse momento e pergunte-se: o que eu estou fazendo? Eu realmente estou com fome? Por que eu estou comendo? Qual o sentimento que está dentro de mim que está me incomodando e que está me levando a comer nesse momento? Segunda dica, crie novas fontes de prazer, seja o exercício físico, uma leitura, o balé. Substitua aquele comportamento de comer por algo que você possa fazer, que esteja ao seu alcance naquele momento. Tenha atividade de prazer durante o seu dia, porque isso vai fazer com que você tenha menos frustração, menos sentimentos de fracasso durante o seu dia que pode te levar a comer. Terceira dica e mais importante, viva o agora, viva o presente, se instale na realidade. Não viva uma vida paralela no celular, na televisão, nos games.
Viva o agora. A vida, ela acontece no que está acontecendo no momento presente da sua vida. Então, quando você perceber que está tomando decisões muito no automático e está tendo comportamentos muito no automático, é nesse momento que você precisa parar, refletir e falar, não, eu preciso realmente pensar no que eu estou fazendo. Então, quando estiver lavando a sua louça, deixe um pouquinho o celular de lado, sinta a água caindo na sua mão, faça os seus comportamentos do dia a dia, suas ações, seus hábitos, se tornarem hábitos mais conscientes. E para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que realmente eu entendo que muitas vezes a compulsão alimentar pode parecer um ciclo sem fim. Pode parecer que você está solitária, que você está só nesse mundo, porque as pessoas ao redor, elas realmente não compreendem. Elas dizem, mas poxa, é só você fechar a boca e tá tudo certo. Não tem problema, é só não comer. Mas para uma pessoa que sofre de compulsão alimentar não é tão simples assim. E eu entendo a sua dor, entendo profundamente, mas eu sei que é possível quebrar esse ciclo sem fim. E o primeiro passo que você deve ter para quebrar esse ciclo, antes daquelas dicas ainda que eu te dei, é tomar a decisão de que esse problema, esse transtorno não define quem você é. O que define quem você é são as decisões diárias que você toma para você vencer os problemas da sua vida. Então, se você se enxerga nesse cenário, se você se identifica com algum desses sintomas que eu falei da compulsão alimentar, eu convido você a procurar um profissional de qualidade que possa te ajudar. Procure livros que possam também trazer autoconhecimento para você que você não se sinta tão só nessa jornada, que é totalmente possível. Eu sou Tamile Colley, sou formada em psicologia pela Universidade de Birkbeck, em Londres, e eu ajudo mulheres a lidarem com a compulsão alimentar. Então, se você tem problema, pode vir falar comigo também, deixa aqui nos comentários, que eu sempre estou pronta a ajudar vocês, porque um dia eu precisei de ajuda e hoje eu quero ajudar a quem eu puder. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.